Olá e sejam bem-vindos ao Culto Café, o espaço aqui sem cortes e sem edição do CultoCast. Nesse caso aqui eu vou precisar fazer alguma ediçãozinha, que eu tenho algumas sonoras pra colocar, mas isso não vem tanto ao caso. Aqui o espaço é pra gente tomar um café junto e conversar um pouco sobre assuntos que são importantes. Há muito tempo que eu não faço o Culto Café, eu tava até com alguma saudade, mas esse evento é a hora de conversar um pouco e falar sobre a situação das transmissões esportivas no rádio brasileiro em 2019, já no ano que vem, que se aproxima, faltando aí uns 15 dias para o ano de 2019, faltando pouquíssimo tempo para a Libertadores. Bom, fato é que nessa semana, para ser mais exato, na terça-feira, o Edu César, do Papo de Bola, fez um alerta que acabou sendo lido pelo programa Ganhando o Jogo, da Rádio Guaíba. Daqui a pouco eu coloco a sonora dele aí, falando sobre as competições interclubes da América do Sul, que vão acabar tendo transmissão exclusiva via internet. A Libertadores, por exemplo, os jogos das quintas-feiras serão exclusivos da Libertadores. Os jogos da quinta-feira serão exclusivos do Facebook. E aí o Edu César faz um alerta sobre como que as rádios podem ter problemas nesse tipo de transmissão. Vamos acompanhar a sonora dele aí. O Edu César, que é um cara que é sempre colaborativo conosco, ele manda um texto longo, mas é bem interessante. Ele diz assim, bom dia, José, Orestes, Nando, Guimarães, Cristiano, Gutierrez e João. Só queria falar algo com relação ao tema de ontem do Cristiano, um acréscimo necessário. Ele diz assim, e boa sorte pro Guima nesse pepinaço. A partir de 2019, a Libertadores terá algumas mudanças no televisionamento e uma delas é que todas as partidas de quinta-feira não passarão na televisão convencional, nem aberta e muito menos por assinatura, pois tudo deste dia da semana será exclusivíssimo daqui mesmo, do Facebook, desta rede social pela qual o programa está na live. O Cristiano observou que será um ano complicado para o rádio e que algumas vezes não será possível estar presente no local. E eu me lembrei desse detalhe pelo seguinte, fazer narração em tubo pela televisão ainda vai, porque a imagem está lá firme e forte e um tempo quase real. Porém o Facebook só funciona uma internet de excepcional velocidade, pois mesmo em conexões de boa qualidade, o sinal trava direto. Isso tem sido percebido agora mesmo em vários jogos da Liga dos Campeões da UEFA, que são exclusivos desta rede social. Fora que o atraso é ainda maior que na televisão, chegando em alguns casos a meio minuto, se não for mais. Para os comentaristas, apesar dos pesares, ainda dá para fazer o seu papel, mas para o narrador, por exemplo, não terá a menor condição nesta situação, sendo necessária a sua presença no estádio por garantia. Então, se tiver jogo do Grêmio ou do Inter fora de Porto Alegre, às quintas-feiras, este será um problemaço a ser resolvido pelas emissoras. Olha, nada está tão ruim que não possa piorar. Obrigado, Edu César, por essa informação. Interessante essa. Não... Interessante, isso aí é de arrepiar, velho. Isso aí é o seguinte, ó. Isso é aquela informação que tu resume, o resumo do resumo resumido. Ferrou. Tem o pay-per-view, essas coisas? Não, ele tá dizendo que é exclusivo. Não tem pay-per-view em Libertadores. É tipo um Thursday Night Football. No caso da Libertadores. Mas a gente tem que lembrar que a gente teve exemplos esse ano já, por exemplo, da final do campeonato, não sei se foi esse ano ou ano passado, final do Campeonato Paranaense, que foi transmitido pelo YouTube, e aí, em perfeitas condições. Não, perfeitas. Mas atraso tem. Delay, um minuto. Não, delay tem. Cai sinal. Aquela do Atlético Paranaense caiu, eu tava aqui, caiu. Não, então só tem uma coisa, né? Depende da minha internet também, claro. Só tem uma coisa, vai estar todo mundo olhando só por ali, vai todo mundo ver na mesma hora, vai berrar o gol na mesma hora. Tem uma coisa que vai ser igual na internet que funciona muito bem, que é o streaming. E o streaming funciona perfeitamente, é uma das plataformas mais usadas, inclusive hoje está passando. Isso aí não tem mais jeito. Tá passando o próprio YouTube, vai ser assim. Significa que tem como fazer bem. Veja bem, não vou sofrer por antecipação, está até fevereiro, março. Olha, foi... Bom, um dos destaques necessários para serem colocados sobre esses jogos que vão ser transmitidos pela internet, que serão jogos, colocando assim, da internet, né? Muitos jogos aqui do Brasil, da Libertadores, principalmente os jogos que são feitos fora do Brasil, eles acabam sendo feitos no que a gente chama vulgarmente de tubão, que é o seguinte, você tem a equipe inteira completa lá no estúdio, com uma TV ligada, e todo mundo ali transmite o jogo do estúdio. Bom, visto que a gente tem, aqui no Brasil mesmo, não precisa nem ir para Libertadores, senão é uma crítica a Conmebol. Aqui no Brasil, a gente tem estádios que tem pouca estrutura, principalmente para imprensa. Eu já vi estádio que a imprensa fazia jogo em mesa de bar, com aquela cadeira de plástico do bar, tudo assim. Era o jeito que o cara tinha para ter um mínimo de estrutura para fazer a transmissão. Não sei exatamente a situação dos países lá de fora, acredito que para Libertadores
você tem estádios até com um pouco mais de estrutura do que isso, mas para você transmitir o jogo dessa forma, nesse tipo de mesa, nesse tipo de cadeira e tal, é preferível você ficar no estúdio com o tubão, com todo o conforto para sua equipe, que você também garante que você não vai ter problemas durante a transmissão, visto que a televisão hoje em dia, com pay-per-view e TV a cabo e tudo mais, dificilmente você perde sinal, você consegue ter um delay muito pequeno do jogo, coisas de pouquíssimos segundos, fica quase que imediato, você consegue fazer a transmissão numa boa do seu jogo, com conforto para sua equipe, sem ter problema de queda de áudio e tudo mais. Você mandar um narrador, comentarista ou repórter para o estádio, você pode ter problemas, por exemplo, de queda de sinal, que é o mais básico, que também, com o tempo, vai ficando cada vez menos provável de acontecer, mas também é um problema que a rádio pode acabar enfrentando chegando lá. Porém, a gente também, quando a gente pensa em Libertadores, a gente pode pensar em problemas de estrutura básica. Por exemplo, segurança. Não só por conta da final da Libertadores do último ano, que foi vergonhosa, e eu acho que todo mundo acompanhou e se lembra muito bem, a gente teve outros casos, por exemplo, invasão de campo nos últimos anos, a gente teve um caso de invasão de campo, a gente teve briga de torcida do lado de fora do estádio, não dentro do estádio, mas tivemos ali no entorno algum tipo de briga entre torcidas, a gente teve também gás de pimenta sendo jogado na saída dos vestiários para o campo. Isso tudo, sei lá, nos últimos 5 anos pra cá a gente teve tudo isso. E mais do que isso, você mandar um repórter, um comentarista ou um narrador para fazer a transmissão dentro ou fora do país, você precisa de algum tipo de envio de sinal, o que pode gerar problemas, como aconteceu no ano de 2017, na final de 2017, com o Grêmio jogando. Nesse caso, a maioria das rádios que mandaram representantes foram rádios gaúchas, muito porque, o Grêmio é um time gaúcho, e aí, mais uma vez, tivemos problemas encarados pela transmissão. Então, olha só o relato feito pelo narrador Nando Gross no microfone da Rádio Guaíba com relação à final da Libertadores de 2017 e as dificuldades que a imprensa enfrentou para transmitir aquele jogo. Termina assim, com o Grêmio tricampeão e a gente valorizando ainda mais a transmissão, porque foi uma dramaticidade. Eu acho que a Conmebol tem que repensar várias coisas. O estádio é muito carente, tem poucas condições e se o estádio tem poucas condições, o cuidado tem que ser muito maior, porque o pessoal do estádio, simpaticíssimo, os organizadores, as meninas que estavam nos atendendo, o pessoal aqui, todo mundo tentando ajudar, mas eles estavam constrangidos pela incompetência do trabalho da companhia telefônica. Eles chegaram atrasados, chegaram depois das 6 da tarde, eram 49 rádios, tinha um cidadão para atender todo mundo e ele tinha que atender individualmente cada rádio para colocar no ar a transmissão de cada um. Vocês imaginem a tensão disso. O cara estava atendendo uma e tinha 10 caras na volta dele. Vem para mim, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Não tinha nenhuma organização. Porque todos consideravam a sua rádio prioridade. Todo mundo dizia, eu tenho que botar minha transmissão no ar. Sim, mas tu e o mundo inteiro tem que fazer isso. Todos queriam fazer a mesma coisa. E não tinha, aí que é o mais grave, nenhum representante da Conmebol, nenhum representante da Conmebol, que organiza, enfim, toda a Copa Libertadores, para dar um atendimento para a imprensa. Alguém que pudesse dirigir da Conmebol, a Conmebol pudesse cobrar desse rapaz da telefônica, pudesse cobrar mais outras pessoas, ninguém da Conmebol. Então a FIFA tem a visão correta de que quem está no estádio é a minoria. O espetáculo vai para o mundo inteiro. Quem passa o espetáculo para o mundo inteiro são os veículos de comunicação, são a imprensa. Por isso que esse chamado padrão FIFA, em termos de imprensa, não há nada a reclamar. A FIFA sempre procura dar as melhores condições de trabalho para a imprensa. E a gente precisa aprender um pouco com isso. Hoje o que a Conmebol fez aqui foi de uma omissão inadmissível. Ficou nas mãos de um cidadão da telefônica para colocar 49 emissoras de rádio no ar, sendo que ele chegou às 6 da tarde, 2 horas e 45 antes da bola começar a rolar. Vocês imaginem a tensão que não era para todo mundo. E aí tem um desgaste todo emocional. Tu já chega na hora do jogo, parece que tu correu uma maratona de tanto desgaste. Então algumas coisas que a gente precisa, é a nossa principal competição, é a nossa Champions League. Convenhamos, A gente tem condição, a gente tem futebol, são vários títulos, são 2 títulos do Uruguai, do mundo, são 2 títulos da Argentina, são 5 títulos do Brasil,
né? Enfim, é um continente que joga futebol, né? Um continente apaixonado por futebol, e a Conmebol precisa se reciclar, se modernizar nisso. Se a Conmebol não é ela responsável pelas linhas telefônicas, ela tem que ter um responsável aqui para dar o atendimento à imprensa, para dar suporte para que a imprensa possa trabalhar, porque afinal de contas é essa imprensa que vai contar para o resto do mundo, porque aqui tinham 40 mil, mas tinham milhões de pessoas ao redor do mundo acompanhando essa decisão. E quem é que passa, e quem é que conta essa história? São os veículos de comunicação. Então, eles precisam ser melhor tratados, e ninguém está pedindo aqui um tratamento VIP, nada, é simplesmente condições mínimas de trabalho. Foi o que faltou hoje aqui, mas eu quero deixar claro que a diretoria do Lanús nada tem a ver com isso. O pessoal fez o que pôde dentro das suas condições, né, Zé Aldo? A administração do estádio é um estádio modesto, é um clube modesto, é uma região pobre aqui da Grande Buenos Aires, e eles fizeram tudo o que podiam. Eles não têm nenhuma responsabilidade. Mas enfim, deu tudo certo, a Guaíba transmitiu e o Grêmio foi tricampeão da América. Graças a Deus e a competência do nosso técnico de externas, o Leandro Teles, que esteve aqui. Só para ilustrar o que o Nando está falando, os companheiros de Lajeado da Rádio Independente, eles rotearam a linha da Rádio Gazeta de Santa Cruz, fizeram um trabalho de parceria para poder transmitir. Os companheiros da Rádio Pachola, eles tiveram que alugar o celular do administrador do estádio, rotear o celular para poder transmitir, porque os sistemas que eles haviam contratado não funcionaram. E o Zé Aldo Pinheiro, agora, para ler a sua pasta de textos comerciais, ele está com a lanterna do celular porque apagaram as luzes aqui, onde a imprensa ainda está trabalhando. Bom, esperando que a estrutura da Libertadores melhore e que as rádios tenham condições de trabalhar, o CoutoCast destaca que sim, o Tubão é uma opção sim para as rádios, e que, tudo bem, tem atraso, tem outras coisas, mas é possível a rádio ainda realizar pelo menos parte do seu trabalho. Mas, porém, todavia, entretanto, eu como um apaixonado por rádio e gostar de ouvir a transmissão, eu sempre defendi e sempre vou defender que o narrador, pelo menos, precisa estar no estádio acompanhando o jogo, apesar das dificuldades que eu acabei de mostrar, a pior delas, né? Mas sim, temos dificuldades, e também fica difícil às vezes você garantir outras coisas aos seus repórteres, comentaristas e narradores, né? Outro fato é que o repórter, na maioria das competições, não pode entrar em campo, não pode estar lá no setor de imprensa no campo, o que dificulta também ainda já mandarem, já que ela não vai estar com aquela coisa do campo ali, próxima dos jogadores, próxima da comissão técnica e etc. O que também facilitaria a emissora apelar para o Tubão. Bom, em 2019, fato é que a Libertadores contará com alguns representantes brasileiros, entre eles o Palmeiras, o Flamengo, o Internacional, o Grêmio, o Cruzeiro e o Atlético Paranaense. Na fase classificatória ainda tem o São Paulo e o Atlético Mineiro. Na Sul-Americana, o Brasil é representado por Santos, Corinthians, Bahia, Chapecoense, Botafogo e Fluminense. Bom, boa sorte para os times e boa sorte para as rádios, e que essas talvez precisem muito mais do que os clubes nesse ano de 2019.